Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui nesta live hoje, iniciando mais um dia para falar um pouco da obra do Senhor. Eu sou o evangelista Johnson, estou como secretário de missões do Departamento de Evangelismo, Missões e Discipulado da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, setor 29, em São Bernardo do Campo. E eu gostaria de, nesta noite, com muita alegria, apresentar o nosso convidado, evidentemente que é o pastor da nossa igreja, meu pastor, pastor Antônio Pedro Bispo, missionário, que hoje está atuando em Oruro, na Bolívia. Estaremos logo mais conversando sobre alguns assuntos. Eu vou deixar que o pastor Antônio Pedro faça aqui as suas saudações para nós darmos início à nossa palestra de hoje. Muito boa noite, a paz do Senhor para todos. Obrigado, irmão Johnson, companheiro, por este convite. E desejo que a guia e a direção do Espírito Santo seja conosco para que seja um momento prazeroso, um momento edificativo, um momento bom, também de conscientização. E desejando que seja um tempo muito precioso para você, meu irmão, meu amigo, que nos vai dar o prazer de estar participando conosco com a sua preciosa audiência. Eu gostaria, irmão Johnson, com sua permissão, de iniciar com uma rápida palavra de oração para a guia e a direção do Espírito Santo. Maravilhoso Deus, nós te louvamos por este momento podermos estar diante de ti, Senhor, esta noite. Esperamos que o teu Santo Espírito possa nos guiar. Que não seja somente uma apresentação, uma live mas que seja, Senhor, algo que possa trazer glórias ao teu nome, trazer edificação, conscientização, trazermos ajuda espiritual para podermos continuar cumprindo, Senhor, esta tarefa que é tão nobre que o Senhor colocou sobre os nossos ombros da obra missionária. Portanto, eu te agradeço por este convite, por esta oportunidade, e já te agradeço pela ajuda e guia do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, Pai, alcança todos com a tua bênção, com a tua palavra esta noite. Nós te agradecemos e nos encomendamos a ti, pois em ti confiamos e damos toda a honra e toda a glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que vive para sempre. Amém e amém. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, meu amigo, já antecipadamente por estar conosco esse tempo. Pastor João, para mim, muita alegria, te agradeço de coração. Meus irmãos, eu gostaria de iniciar fazendo aqui uma leitura da Palavra de Deus. Você que tem a sua Bíblia em casa, nós vamos ler aquele texto, que é um texto que eu considero praticamente oficial, né, para aqueles que amam missões e o trabalho evangelístico. Antes, porém, você abre lá em Marcos capítulo 15, versículo 16. Enquanto isso, estaremos só fazendo aqui alguns ajustes. O pastor Antônio Pedro está fazendo a leitura de Marcos capítulo 15, a partir dos versículos 16. Muito bem, meus irmãos, acompanhamos a leitura do texto que podemos chamar de texto áureo missionário. Último capítulo do Evangelho de São Marcos, o capítulo de número 16. Evangelho de Marcos, que é chamado Evangelho do Servo. Glória a Deus. E termina com estas palavras tão expressivas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de voltar ao céu, ele reuniu os seus discípulos e a partir do versículo 15, muito conhecido, nosso Senhor disse: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Vamos terminar a leitura do capítulo. 2 versículos mais, 19 e 20. Disse que o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido ao céu e assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e
confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, o pastor Pedro fez a leitura, tivemos aqui um probleminha aqui no Instagram. Estamos ao vivo pelo Instagram, estamos ao vivo também pelo Facebook, na página Missões Transculturais e Nacionais. Você pode acessar esta página e estamos ao vivo por esta página. No Instagram, estamos lá no Instagram, no meu próprio perfil, Johnson Lins R. Barbosa. Você pode acessar também pelo Instagram e pode compartilhe para que esta live alcance a maior quantidade possível de lares, para que possa edificar a vida dos nossos irmãos. Já entrando no tema que nós estamos falando hoje, sobre missões, evidentemente que estamos de máscara devido às restrições sanitárias. Estamos aqui hoje ao vivo da cidade de Ribeirão Pires, da casa dos familiares do pastor Antônio Pedro Bispo. Também irmã Zélia Stoffel também está conosco na casa, mas estamos hoje somente com o pastor Antônio Pedro. Então, pastor, gostaria de dar início aqui fazendo essa apresentação. O pastor Antônio Pedro é um dos nossos obreiros mais antigos do setor 29, atuou durante pelo menos 3 décadas aqui na região, mais de 3 décadas, e tem feito um grande trabalho, fez um grande trabalho aqui, depois partiu para a Bolívia e está há quase 16 anos, praticamente 16 anos na Bolívia, hoje atualmente no campo do departamento de Oruro, que é um estado da Bolívia, na região do Altiplano. Daqui a pouco o pastor Pedro vai estar falando um pouco mais. Fizemos essa leitura oficial e, pastor, nós usamos como tema principal o desafio missionário em tempos de crises mundiais. Este foi o tema que nós utilizamos como um tema principal, já que nós vamos abordar não só o trabalho da Bolívia, mas também depois estaremos falando um pouco mais sobre esse importante trabalho que a igreja deve continuar realizando em todo o tempo, que é o trabalho missionário. Eu costumo dizer que o trabalho missionário, ele é o principal trabalho da igreja, ele deve estar na prioridade de todas as atividades que a igreja se propõe a fazer. Pastor, aproveitando que o senhor fez a leitura, Jesus nos deu uma ordem: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer será salvo, quem não crer será condenado, os sinais seguirão se crê. A igreja, ela tem aprendido essa mensagem juntamente com outros versículos bíblicos que são inúmeros, que também complementam esta ordem do Senhor, a ordem do ide, a ordem do cumprimento da missão. E o senhor já está na Bolívia há 16 anos, mais de 16 anos, e com certeza tem uma experiência para nos passar. Mas atualmente nós queríamos focar agora nos últimos anos de trabalho em Oruro, né? O senhor que tem feito trabalho em Oruro, como é que está sendo o desenvolvimento do trabalho de Oruro, como é que tem sido do ano passado para cá, agora com essa pandemia, o que tem ocorrido lá em Oruro em termos de crescimento da igreja, o que o senhor tem feito para conseguir realizar o trabalho diante desse tão grave problema que está acontecendo no mundo? Olha, pastor Johnson, queridos irmãos que nos escutam, primeiramente eu queria declarar uma coisa. Eu me sinto muito alegre, muito feliz de saber que ainda existe pessoas, ainda existe muitos crentes, pastores, que se animam a fazer uma live, a fazer um programa, um trabalho relacionado a missões. Eu louvo a Deus por pertencer a uma igreja missionária. Essa é a primeira declaração que eu quero fazer. Faz muitos anos que o Senhor Jesus nos salvou. Eu era uma criança ainda. Eu me lembro como se fosse hoje, no dia 29 de setembro de 1963. Imagina, a maioria dos que estão nos ouvindo agora, talvez, né? Você mesmo faltava bastante para nascer. Então, muito criança, mas na igreja, observando bem. E logo, um dos primeiros textos que nós aprendemos com os nossos pastores foi este que lemos esta noite. Amém. E eu me recordo que no mínimo, o programa missionário era muito simples, era local, uma igreja pequena, mas o mínimo que a igreja podia fazer, que era fazer um evangelismo local, vamos dizer, em Jerusalém, né? Porque é Jerusalém, Judeia, Samaria e até o confim da terra. Mas
o mínimo é em Jerusalém. A igreja fazia com muita alegria, irmão Johnson. E eu me lembro como se fosse hoje, que no mínimo cada domingo a gente saía para um culto ao ar livre. E a nossa maior alegria era poder acompanhar aquela bandazinha musical, aquela simplicidade e tal, e depois chegar na praça, distribuindo folheto, pregando o evangelho, e depois convidando o povo para o culto à noite. Logo nos meus primeiros dias, com os pés no chão, calça curta, os primeiros dias na igreja, eu comecei a viver esta situação de começar a amar o trabalho de evangelização. Né? Quando eu tinha mais ou menos 14 anos para 15 anos, já estava bastante envolvido também já com o trabalho, e começaram a colocar sobre as minhas responsabilidades estar dirigindo os grupos de evangelismo, e aquilo foi ficando bom, quer dizer, fomos cada vez mais nos involucrando com esse trabalho. Com 17 anos, nos colocaram para dirigir os jovens, ser o maestro, professor da escola dominical. Com 19 anos de idade, estávamos bem involucrados no trabalho missionário local, evangelismo, e também já procurando interessar um pouquinho em saber um pouco mais sobre missões, de uma forma um pouco mais profunda. E uma das coisas que eu aprendi com toda a simplicidade dos nossos pastores, desde aquele tempo, é que não existe tempo especial para se fazer missões. Ou seja, todo tempo é tempo de fazer missões, todo tempo é tempo de evangelizar. E um dos versículos que os pastores nos falava, e a gente abraçou muito, é o que disse Paulo a Timóteo, capítulo 4, último capítulo do livro de 2 Timóteo. E Paulo diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Versículo 2, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Ou seja, a gente bebeu essa escritura, esse ensino, essa doutrina, de que para estarmos fazendo a vontade de Deus, sim ou sim, tínhamos que estar no evangelismo, ou seja, fazendo missões. Então, foi muito agradável. E a gente foi, então, aprendendo que não tem tempos bons e tempos maus para fazer missões, para evangelizar. Todo tempo é tempo. Até porque Paulo, inclusive nesse versículo, ele é muito claro, e ele diz aqui que preguemos a tempo e fora de tempo. Se alguém imaginar que alguma época não é tempo de evangelizar, pois nesse tempo é para evangelizar. Porque Paulo, é isso que Paulo está dizendo, né? Então, é cumprir na íntegra a grande comissão, o que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos incumbiu. Então, o que acontece hoje? Hoje, a nossa igreja, por exemplo, em Oruro, onde estamos presidindo, trabalhando pela misericórdia de Deus. Hoje nós não podemos sair na praça, fazer evangelismo, nós não podemos fazer as reuniões grandes que estamos fazendo pelo menos 2, 3 vezes por ano, reunindo muita gente, não podemos fazer um desfile, não podemos nos reunir nem mesmo na igreja, no nosso caso lá em Oruro, nem com os 30% que está permitindo aqui no Brasil, mas encontramos, ou seja, nada disso pode servir de desculpa para a gente cruzar os braços e sentar, cruzar as pernas e ficar tranquilo. Não, nós estamos em crise, pandemia, não dá para fazer nada, vamos tirar umas férias espirituais. Não existe isso, né? Na obra missionária, nessa tarefa gloriosa que Jesus incumbiu a sua igreja, não existe férias, porque todo tempo é tempo para evangelizar, para fazer missões. A gente tem encontrado esta forma, esta maneira de poder estar fazendo também os cultos, por exemplo, através de WhatsApp, os cultos virtuais, como quase todo lugar se está fazendo. E a nossa igreja, graças a Deus, consegue estar superando tudo isto, né? Levando esta marcha na fé, na confiança no Senhor. E algum culto fazemos através do Zoom, outros cultos WhatsApp mesmo, e, enfim. Os trabalhos sociais seguem sendo feitos, quando não se pode se fazer de dia, se faz de madrugada, com distribuição
de cestas básicas, distribuição de folheto, oração nas casas, né? Enfim, cada oportunidade que se pode se aproveita para poder aí estar levando o Evangelho glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Irmãos queridos, nós nunca imaginávamos que íamos viver um tempo desse. Pastor Johnson falou que são 4 décadas. 4 décadas que estamos ativamente no trabalho evangelístico, pela bondade do Senhor. Nesses últimos 16 anos, fazendo esta missão transcultural, que o Senhor nos levou ali para as Cordilheiras dos Andes, né? Primeiro nós fomos para Cochabamba, e depois o Senhor nos leva para Oruro, que é um estado vizinho, e nunca podíamos pensar, porque eu me lembro quando cheguei há 6 anos, pastor Johnson, em Oruro, convidamos os irmãos para os evangelismos, culto ao ar livre, e na praça à noite, pelo menos um sábado por mês, enfim. E a gente tinha toda essa liberdade de fazer esse trabalho glorioso. Mas quem podia imaginar que ia chegar um dia que a gente ia ficar tão restrito, né, a juntar muita gente? Nós não podemos fazer como fazíamos antes, mas a igreja continua evangelizando, continua fazendo seu trabalho social, continua distribuindo folheto, e aquele trabalho que todo mundo pode fazer. Até quem não pode sair de casa, quem é doente ou quem está, enfim, numa cama, enfermo, pode fazer, que é a intercessão em favor da salvação das almas perdidas. Então a igreja segue caminhando, graças a Deus. E está havendo salvação de almas, temos vários candidatos novos convertidos pedindo batismo. Tivemos um batismo recentemente agora, que os irmãos não queriam esperar terminar a pandemia, então pediram o batismo. Foi feito um batismo de emergência e assim por diante. Então não podemos, né, parar de caminhar, porque Paulo disse aqui que o Evangelho tem que ser pregado a tempo e fora de tempo. Bênção, pastor. Não deixou margem para férias, né, para vacações. Vacaciones, né? No Vacaciones, espanhol, férias, né? Certo. Não falo espanhol, mas aprendi algumas palavras por aí, né? Meus Glória a irmãos, Deus. eu quero agradecer aqui a participação dos irmãos que estão conosco, Maneusimar, Stoffel, irmão Giginho, né? Ginho. Também a irmã Leia Stoffel, lá do Espírito Santo, né? Neusmar que está em Diadema. Nossa irmã Zélia, que está aqui também conosco. A irmã Ilza, minha mãe, né? Deus abençoe minha mãe, irmã Ilza Lins, que está lá em São Bernardo. O Márcio, também que a gente conhece, o Márcio Oliveira, né? O pastor Walter Flávio, nosso coordenador de missões, coordenador de evangelismo e missões lá do Departamento de Missões do Setor 29. Meu grande abraço ao pastor Walter Flávio, Deus abençoe a sua vida, pastor. Também, meus irmãos, está conosco aqui o nosso irmão Marco Antônio, né, que também participa das nossas aulas de teologia lá na Assembleia de Deus da Vila Curuçá, em Santo André. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. É uma bênção ter vocês conosco. Eu também quero aqui mandar o meu abraço, né, e a paz do Senhor Jesus ao nosso pastor setorial, o pastor Heloísio Viana, que muito tem ajudado esse departamento de missões e evangelismo. É um homem que tem o seu coração voltado para missões, já esteve lá fora do país trabalhando também com obra missionária. Também o nosso irmão e missionário, o pastor Ricardo Máximos, que também estará também logo em breve, nas próximas semanas, fazendo uma outra live sobre missões, que é o missionário do Congo, o pastor Máximos, também que está conosco também, sempre nos ajudando ali no setor 29, o pastor Abraão, também que já foi missionário fora do país, na região do Peru. Que Deus abençoe a vida do pastor Abraão e a sua família. Irmãos, temos muitas pessoas envolvidas com o trabalho missionário. Mas hoje, nosso foco aqui é Bolívia, e depois estaremos falando um pouco mais sobre outros assuntos. Pastor, um dos grandes desafios nesse período da pandemia, dessa quarentena que estamos vivendo, é exatamente comunicar o Evangelho. Como comunicar o Evangelho quando vocês têm restrições para estar na igreja, né? O crente, o cristão do século 21, o cristão da modernidade, ele se habituou a ir ao templo, ele se habituou, evidentemente que isso vem de uma tradição judaica, e nós acompanhamos essa tradição, ir ao templo, prestar o nosso culto ao Senhor, a nossa adoração através do louvor, participar da ceia do Senhor, né? Comungar com os irmãos, esse momento tão importante,
o batismo ainda é um símbolo importantíssimo para aquele que aceita Jesus Cristo, e esse batismo sempre foi feito nos tanques batismais, foram feitos lá na Bolívia. Eu sei que o senhor também vai aos rios para fazer o batismo, mas tudo isso agora, pastor, todos essas práticas, algumas por tradição, outras por ordenança da palavra de Deus, elas ficaram, digamos, restritas ou até comprometidas, né, devido ao risco de contaminação. Estamos sendo vítima de um adversário que não conhecemos, de um adversário que ele é invisível aos nossos olhos, né? Aliás, o adversário espiritual também, de certa maneira, ele age na surdina, ele age de forma invisível, né? Quando nós menos esperamos ou quando achamos que está tudo tranquilo, ele também está agindo, né? O nosso adversário espiritual, Satanás, ele não é diferente, né? Mas agora nós temos um adversário que ele é físico, material, que não enxergamos, mas ele existe. E ele atua no meio da humanidade, está causando pavor, medo, e está afastando as pessoas dessas práticas. E, lógico, fazendo aqui uma comparação com crises semelhantes que houve na palavra de Deus, em histórias bíblicas, né? A gente sabe que em alguns momentos do povo de Israel, de Judá também, houveram crises tão profundas que afastaram. Eles foram impedidos de cultuar ao Senhor, impedidos de chegar ao seu local de entregar o sacrifício, né? E a gente sabe que Deus permaneceu no meio do povo e Deus deu graça a ele. Então, como que tem sido também o trabalho missionário neste momento, e na Bolívia também, como é que o senhor tem enfrentado os recursos eletrônicos, os recursos das mídias, elas são suficientes? O que nós, igreja, devemos fazer neste momento, pastor? Desculpe, eu vou tirar um pouquinho aqui, porque eu tenho dificuldade para falar com... Pode tirar. Meus irmãos, analisando um pouquinho, vejam, da mesma forma que o Senhor Jesus, que Paulo diz aqui, que o Evangelho tem que ser pregado a tempo e fora de tempo, em todo o tempo, a igreja também tem que aprender, da mesma forma, a utilizar métodos em cada distinta circunstância. Então, como está acontecendo aqui no Brasil, como está acontecendo em todos os países do mundo, em todas as igrejas, graças a Deus, hoje existem as formas, né, através da mídia, de podermos estar fazendo o trabalho do Senhor. Claro, evidentemente, nós não tínhamos essa experiência antes. De vez em quando eu fazia alguma coisa na internet, mas uma coisa muito difícil. Agora não. Agora nós tivemos que abraçar uma outra forma, essa outra método, que é através mesmo da rede social, através das lives, através do Facebook, enfim, WhatsApp. Resumidamente, eu posso dizer para os irmãos que, olha, amanhã é 15, ou depois de amanhã é 15. Depois de amanhã, completa exatamente 4 meses que nós fizemos, irmão Johnson, o último culto no templo. Era a nossa festa do círculo de oração. E no domingo, dia 15 de março, foi o último culto, e já no dia 16, na segunda-feira, começou as quarentenas lá na Bolívia, em Oruro. Não abriu mais até hoje, ou seja, de repente veio uma notícia que poderíamos nos reunir assim com muita restrição, mas imediatamente veio uma contra-ordem nos impedindo. Então a gente teve que chegar à conclusão que nós tínhamos que continuar utilizando as redes sociais. Eu, particularmente, louvo ao Senhor porque a gente trabalha numa igreja onde temos um grupo de obreiros, um grupo de companheiros que são servos e servas do Senhor, valentes, que também trabalham. Eles praticamente dão conta dessa parte, ou seja, estão bem familiarizados com a tecnologia, enfim, a modernidade, então nos ajuda em tudo. E tanto que os nossos cultos, por exemplo, eles seguem normais. Nós temos, por exemplo, terça-feira o culto de oração, com edificação e milagres. Quinta-feira nós temos o culto de doutrina, de ensino. Sexta-feira é o círculo de oração, agora através de sexta-feira agora através do Zoom, ou seja, quase como presente, né? Todo mundo vendo todo mundo. Sábado é o culto dos jovens à noite, também através do Zoom. Domingo a escola dominical através do WhatsApp e o culto da família à noite também através do Zoom. Então, nós já temos inclusive resultados desses trabalhos que em alguns casos são mais
promissores do que quando tínhamos os cultos nas igrejas. Por exemplo, nós já ganhamos agora famílias inteiras, através do culto no lar, famílias inteiras que estavam em depressão, que estavam com problemas, e aceitaram Jesus através dos cultos online, e estão firmes. Alguns estão pedindo até batismo, já houve libertação de pessoas oprimidas, já houve muitas bênçãos que nós antes não sabíamos explorar, né, essa forma de trabalhar. Então, eu diria mais uma vez que quando a igreja do Senhor entende a sua responsabilidade, não tem barreira, não tem dificuldade. Nós, seres humanos, vemos muitas barreiras, muitos impedimentos, porque nós somos assim mesmo, limitados. Mas quando o Espírito do Senhor nos guia e nos dá a visão, né, nós temos tido, pela misericórdia de Deus, nos últimos 4, 5 anos em Oruro, algumas conferências missionárias. Foi um dos trabalhos que oramos a Deus e conscientizamos os irmãos que necessitávamos. Eu creio que estamos na 5ª conferência missionária, todo ano temos, e o tema é este, é despertar os irmãos em cada conferência missionária para descobrirmos as formas de podermos realmente estar levando a palavra do Senhor. E os resultados estão aí. Eu sei que quando passar isto e pudermos fazer um batismo grande, um batismo unido, vamos ter bastante candidatos de pessoas que aceitaram a Jesus nos cultos familiares através da rede social. É uma bênção, que só Deus sabe fazer e usar a sua igreja, o seu povo. Amém. Irmãos, Glória a Deus. eu quero agradecer aqui também a presença da irmã Beth Yolanda, né? A irmã lá do nosso departamento de Cochabamba, Aleluia. de Bolívia. Que Deus abençoe, irmã Beth. Muitas bendiciones, muitas bendiciones, né? Irmã Beth, Deus abençoe. Irmãos, mediante o que o pastor Antônio Pedro falou, a igreja está vencendo esses desafios utilizando os recursos que tem às mãos. Glória a Deus. O trabalho, ele não pode parar, ele não vai parar, porque Deus nos proporcionou uma série de recursos e agora cabe a nós utilizarmos. Agora, precisa ficar claro também que nós não vamos viver de igreja virtual, né? Uma hora precisamos voltar ao templo. Certo. Estar no templo é muito bom, né, meus irmãos? É muito bom porque mantém a gente unido, um próximo do outro, né? Nós estamos com saudade daquele abraço, daquela saudação. Eu sei que tem muitos irmãos que precisam disso. A igreja é o melhor lugar para se estar. Mas voltando aqui ao nosso tema. Pastor, eu estava pensando esses dias, o caso de Noé, por exemplo, né? Noé foi chamado ali, está em Gênesis capítulo 6, após um grande momento de muitas crises entre a humanidade, que ali estava se formando, né? Logo depois da queda de Adão e Eva, vem as gerações dos seus filhos, a geração de Sete, Caim para um lado. E a Bíblia ali, ela cita uma série de características de uma crise moral, de uma crise espiritual, que entristecia o Espírito Santo de Deus. E Deus, com seu espírito entristecido, ele então resolve reparar isto, ou seja, trazer de volta o seu propósito à humanidade, escolhendo um homem de Deus, juntamente com a sua família, para que ele construísse uma arca e depois, quando viesse o grande dilúvio, eles estariam guardados juntamente com os animais que separariam da natureza para acompanhá-los. Aí eu fiquei pensando, Noé, por quase praticamente um século, ficou ali pregando ao povo, né? Dizendo ao povo desta promessa que Deus havia feito para ele, propagando esta profecia. E evidentemente que ele não gastou 100 anos para construir uma arca, deve ter gastado bem menos tempo. Mas eu fico pensando, né? O povo, eu acho que apesar de encontrar Noé, achar que Noé era louco, eles iam ver Noé, porque quem, né, de sã consciência construiria uma arca de madeira no meio do nada, né, pastor? E aquela arca, ela servia como um chamariz, ela servia como uma forma de que as pessoas fossem até Noé, nem que fosse para zombar dele, nem que fosse para apenas desfazer daquilo que Noé estava falando. E eu fico pensando, às vezes a obra missionária é mais ou menos como aconteceu com Noé. Noé passou um século e as pessoas olhavam para Noé, talvez iam mais visitar a arca e ali ouviam a palavra de Noé do que propriamente dar atenção do que Noé estava falando. Mas a palavra foi pregada, E pelo menos a família de Noé ficou
guardada debaixo da vontade de Deus até o momento do cumprimento do dilúvio, né? Então eu fiz essa comparação aqui, porque estamos falando de um período de crise, né? De um período de crise mundial, e o que os missionários estão sofrendo por aí para continuar falando dessa palavra, né? O que fazer neste momento? Às vezes a gente fica pensando o que fazer. O que o senhor nos sugere baseado nessa questão? Só voltando um pouquinho, pastor Johnson, nós estamos muito contentes de estarmos podendo continuar evangelizando, fazendo os cultos normais da igreja virtualmente. Mas nós também estamos com muita saudade de voltar ao templo, realmente. Inclusive, antes de viajar para cá, nós fizemos a Santa Ceia. Semana passada fizeram a Santa Ceia de novo, na rua, porque não pode entrar, do lado de fora. Só o fato de estar ali na frente do templo, com a mesa, ali o pão, o vinho, para ministrar Santa Ceia para os membros, já mata a saudade, mas ninguém vê a hora, né, de realmente voltar para o templo. Só que eu acho que também nós vamos voltar, mas com muita experiência em termos de alcançar os lares, alcançar os lugares longe através, eu acho que o sistema de evangelizar e cultuar virtualmente falando, veio para ficar mesmo. É uma ferramenta que a igreja tem que continuar utilizando, resgatando, né, das mãos do inimigo, que tem tanta coisa ruim também na internet, resgatando e utilizando para o engrandecimento do reino de Deus na terra. Mas eu também espero que muito breve nós vamos poder voltar ao templo para continuar louvando ao Senhor, na casa de oração. Agora, você falou aí sobre Noé, e eu me lembrei o seguinte. E quando pregávamos ontem à noite, nós falamos sobre os dois, Sobre Jonas, né? Os dois missionários, o pior e o melhor. Então, quando eu falei do pior, eu falei de uma forma muito resumida de Jonas. Mas não foi no sentido de denegrir Jonas, foi no sentido de que ele foi o missionário mais pessimista, que mais relutou. No fim, ele até para não cumprir mesmo a missão, dizer, já que Deus não está permitindo eu ir para Tarso, então que me matem, que me joguem. E ele tinha seguramente certeza que ia cair no mar e ia morrer afogado. Então ele não queria mesmo cumprir a missão. E apesar de tudo aquilo que Jonas relutou para não ir fazer a obra missionária em Nínive, quando ele pregou, ele foi o missionário que teve o maior resultado de toda a história. Nunca se escutou de uma pregação de 1 dia a 3 dias salvar uma cidade de 120 mil pessoas. E ao mesmo tempo que Jonas foi o pior missionário em termos de qualidade, de relutar contra Deus, enfim, mas foi o missionário que mais teve êxodo na sua missão de uma pregação tão simples e conseguir fazer uma cidade toda se converter. Agora você falou de Noé. Noé foi exatamente o contrário. O arrependimento ao povo, anunciar que viria um dilúvio, um juízo, e ao mesmo tempo fazer uma construção, para a época, muito desafiadora. Imagina um homem com 500 anos de idade, só 3 filhos para contar com eles, né? E sem recurso, um lugar que não chovia, não tinha maquinário, não tinha nada moderno, conseguir fazer uma arca que pudesse colocar milhares de animais, ele e sua família, e enfim, enfrentar aquele grande dilúvio. Então, foi uma época realmente muito difícil. Agora, eu penso em Noé, que missionário tremendo. Ele conseguiu ser justo e agradar a Deus numa época que todo mundo havia corrompido. Pastor Johnson, quando a gente vê a corrupção do mundo hoje, o tempo de Noé nem se compara. Porque no tempo de Noé estava igual está em Salmo 11, versículo 3. Disse, quando todos os fundamentos se desfizerem, que poderá fazer o justo? Deus encontrou um único justo na época, que foi Noé. Nem a sua família parece que não é chamada de justa. A sua família escapou porque esteve junto com ele, creu na palavra, e enfim, mas a Bíblia diz que ele foi o homem encontrado justo. E Deus disse, vou pegar esse único justo e vou usar na obra missionária. E ele ficou aí os 100 anos, né, batalhando na construção, e não desanimou. E graças a Deus que sua esposa, seus filhos e noras estiveram ao lado dele, e foi uma maravilha. Mas o povo não se arrependeu. Lamentavelmente, o povo não creu na palavra. Agora, hoje, milhares e milhões têm crido através da obra missionária.
Milhões, tanto aqui como na Bolívia, em todos os países do mundo, até nos países fechados, mais difícil, que há tantas restrições, milhares têm crido. E porque creem, aleluia, invocam o nome do Senhor, e em Romanos 10 está escrito: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, para invocar tem que crer, para crer tem que conhecer, para conhecer tem que ouvir, para ouvir tem que alguém pregar, e para alguém pregar tem que ser enviado. Todos nós temos sido enviados para a obra da evangelização do mundo. Todos nós, de um certo aspecto, somos missionários, né? Agora existem os missionários transculturais, que são aqueles que o Senhor envia para fora de suas terras. E existem também os missionários da literatura, que são aqueles que fazem traduzem, né, do original para as línguas das etnias, dos países e tal. Então, todos são missionários. Tem os missionários que enviam as ofertas para que quem está lá no campo possa comprar folhetos, levantar obreiros, enfim, fazer obra social. Então, todo crente é chamado, como Noé. Somos justificados por Cristo para podermos levar a palavra do Senhor, seja indo, orando ou contribuindo. Mas todos temos sido chamados para esta mais... Como aquele que cumpre a missão da pregação do Evangelho de Jesus Cristo para principalmente povos que ainda não ouviram a palavra de Deus. Eu até costumo dizer que a missão transcultural, ela vai além da missão fora das fronteiras de um país, fora das nações, fora da nação que você nasceu. Porque, por exemplo, se eu for até uma comunidade de ciganos, eu estou fazendo uma missão transcultural, porque é outra cultura, é outra tradição, é um povo que tem toda uma religião diferente e tal. Se eu vou até também, por exemplo, a Amazônia, e lá eu tenho que pregar a uma determinada etnia indígena, também é uma missão transcultural do nosso próprio país. Então, missões é muito amplo. Nós temos as missões urbanas, né, que são aquelas missões que são executadas em áreas urbanas, em cidades. Quantos problemas nós temos nas cidades que tem perturbado, que tem prendido as pessoas em uma situação de prisão espiritual, né? Seja através do vício, seja por causa da prostituição, seja por causa da criminalidade. Então, a missão ela é muito ampla. E agora nós temos um outro recurso que é a internet, né? Algumas igrejas já utilizavam a internet muito bem, mas outras não. E agora temos esse recurso da internet. Eu até quero aqui mencionar, né, o irmão Marco Antônio de Moura, que é o nosso irmão ali da Vila Curuçá, da Assembleia de Deus Vila Curuçá, ele até comentou que Cristo esteve sempre online, né? Ele fez até uma comparação, verdade. Na verdade, Jesus Cristo ele é onipresente, nosso Deus é onisciente, ele está sempre conosco em todos os momentos. Então sempre ele esteve online, né? E também ele sempre esteve presente, seja presencialmente no culto da igreja, ou seja, no culto que é transmitido por algum tipo de mídia, ele também se faz presente no nosso lar, porque Deus não depende de instrumento para ser efetivo na sua vida. Não é a tecnologia que vai fazer o crente aceitar Jesus e ser mais espiritual de estarmos nas reuniões da igreja. Perfeito, irmão. Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer também aqui a irmã Viviane, que está nos assistindo, Viviane Oliveira, nossa maestrina ali da nossa sede, a Renata Garcia, também sobrinho do pastor Antônio Pedro, William Stoffel, cunhado do pastor Antônio Pedro, né? O Jacinto Gabriel, o irmão Jacinto, Deus abençoe a sua vida. Enfim, temos vários irmãos aqui online conosco. Pastor, nós já estamos aqui há mais ou menos uns 40 minutos, né? Mais ou menos falando aqui sobre missões. Mas o assunto é sempre muito atraente para nós, muito interessante. E eu gostaria então de continuarmos falando um pouco então sobre a Bolívia, né? Qual a sua perspectiva? O senhor está agora no Brasil, o senhor evidentemente deve ter enfrentado algumas dificuldades. Como o senhor acha que vai ser agora o retorno para a Bolívia? O que vai mudar realmente daqui para frente? Como é que os obreiros que foram deixados lá, como é que eles estão trabalhando? O senhor já encontra no trabalho que o senhor está lá uma maturidade
ministerial para ter essa segurança, estar aqui conosco? Sim, irmão Johnson, eu agradeço muito a Deus por termos permitido vir, né, para São Paulo, depois de ficarmos mais de praticamente 90 dias quase dentro de casa sem poder sair. Muita restrição. E fazendo pastoreio da igreja, administração do trabalho, que são várias congregações, tanto na cidade como em algumas províncias, via online também, via WhatsApp, telefone, etc. Mas, como disse, pela bondade do Senhor, temos ali os companheiros que são valentes para levar a obra de Deus, e nós, pela nossa idade, por termos aqui o nosso convênio médico, dentário e tudo, minha esposa e eu sentimos que seria prudente virmos para estar com a nossa família aqui em São Paulo por esse tempo. Não creio que vamos ser impedidos de retornar um dia, e oxalá que esse dia seja o mais rápido possível. Os irmãos ali fazem um trabalho muito bem feito, graças a Deus. Nós também daqui participamos dos cultos quando estamos aqui, quando há possibilidade, participamos também via online. E o dia que o Senhor permitir, nós retornaremos. Eu estava lendo agora à tarde, que parece que agora nas últimas horas, de ontem para cá, já começou a haver uma pequena abertura para algumas atividades que estavam restringidas, inclusive alguma abertura, não sei se durante a semana ou fim de semana, de uma forma ainda muito restrita, mas já está começando a abrir. Agora, os aeroportos continuam fechados, as estradas também, as rodoviárias, terminais rodoviários, a maioria continua impedido de circular normalmente, né? Então, nem por terra, nem por ar. Eu não sei quando é que vamos poder retornar ali para a Bolívia. E também a imigração nos informou que não nos podia prevenir, dar previsão de quem saísse quando poderia retornar. Né? Todos os países estão tendo protocolo, muitas restrições. Agora, por esta razão que nós nos sentimos, oramos bastante, Deus nos dirigiu para virmos para São Paulo. Deus vai continuar cuidando da sua obra, do seu povo, e eu sempre tenho contado muito com o apoio dos nossos pastores aqui. Quero agradecer a vida do pastor José Welly, então do nosso pastor setorial, pastor Heloísio, agradecer o apoio de todos os companheiros do Ministério Setor 29, mais diretamente, que tem nos dado apoio com as suas orações. Então, eu tenho absoluta certeza, pastor João, que estamos debaixo da guia, da direção do Espírito Santo de Deus, e ele vai continuar cuidando da sua obra ali. Mas é claro, estamos aqui com o coração lá. Então, continuamos rogando as orações da igreja, o apoio dos irmãos aqui, e assim que for possível estaremos retornando para prosseguir na nossa caminhada missionária lá em Oruro, Bolívia, para a glória de Deus. Meus irmãos, nós vamos fazer as considerações finais, mas eu quero aqui chamar a atenção para uma questão, a questão do financiamento de missões. Quando eu falo financiamento de missões, são as ofertas missionárias, né? É um momento de crise econômica no nosso país, em alguns países do mundo. Eu tenho recebido, né, meus irmãos, alguns pedidos. Recentemente mandei uma oferta para uma igreja em Moçambique. Ali então o nosso irmão José, que é pastor daquela igreja, ainda ontem ele mandou alguns dias atrás ele mandou uma mensagem para mim que já tinha comprado várias cestas básicas e máscaras para proteger a sua comunidade. Estou também em contato com o pastor do Paquistão, temos conversado, tenho levado a eles alguma palavra de vez em quando, com muita dificuldade, porque não sei falar inglês, então temos que fazer uma tradução e é meio complicado, mas Deus tem dado graça. E a Bolívia não é diferente. A Bolívia carece não só das suas orações, mas carece das suas contribuições. Nós temos também amigos ali na divisa da Bolívia com a Argentina, pastor Felipe, ele de vez em quando manda os vídeos também, pastor Kleber Garcia, que está lá no Paraguai, enfim, temos vários irmãos que nós conhecemos. Também um grande abraço ao nosso querido irmão, pastor Sidney Moura, né, que também estive lá em 2015, quando ele estava em La Paz. Me parece que ele já retornou ao Brasil. E o que eu quero dizer, irmãos, é que nós devemos continuar orando e contribuindo por missões. A sua oferta
ela é muito importante nesse momento, exatamente este momento que você precisa continuar contribuindo. O missionário ele não pode virar um filho órfão para o missionário. Ele precisa continuar fazendo o seu trabalho, sustentando a sua família, e evidentemente que isso carece de contribuições. Considerações finais, fale aquilo que o senhor achar importante e depois estaremos dando o encerramento final. Muito bem, não imaginei que teria a oportunidade de tocar nesse assunto. Eu, meus irmãos, sinceramente, tenho dificuldade de falar da parte de dinheiro, principalmente quando se trata do nosso trabalho missionário, porque os irmãos têm discernimento e sabem qual a razão. Mas eu quero declarar, diante desta oportunidade, dessa pergunta, o seguinte: eu acredito que nunca em outra ocasião os missionários, aliás, não só os missionários, todo brasileiro que vive fora do seu país e depende da moeda brasileira, eu acho que nunca antes houve um tempo mais difícil do que agora. Por quê? Porque a nossa moeda, lamentavelmente, está tão desvalorizada. Nós precisávamos de 1,60, 1,70 para comprar um dólar, hoje se precisa de 5,50. De sorte que o dízimo da minha aposentadoria, com mais alguma ajuda, a oferta que a nossa igreja São Bernardo nos envia com muito amor, com muito carinho, fielmente, alguns recursos que estão à nossa disposição para a obra, hoje vale menos de 1/3 de, digamos, 3, 4 anos atrás. Menos de 1/3. Por quê? Porque hoje o real desvalorizou muito. Então, agora, quem está lá fora, que pode ter atividades econômicas, enfim, e se sair bem, de repente consegue cobrir essas defasagens. Mas o missionário não é assim, né? Nós não temos dinheiro lá, nós temos que levar, a obra depende, temos os compromissos, temos tudo. Então, o missionário às vezes não abre a boca para falar dessas coisas, porque muitas vezes é mal interpretado, nem todos entendem. E a gente sabe também que Deus é que cuida de nós, Deus toca nos corações. Então, provavelmente é Deus mesmo que tocou no coração do Johnson agora, para nos dar a oportunidade de tocar no assunto, porque talvez muita gente vai nos escutar. Meus irmãos, o que nós pedimos é isto: para que Deus faça milagres, multiplique os recursos que temos, seja muito ou pouco, multiplica, transforma a água em vinho, multiplica os 5 pães e 2 peixinhos, porque a crise não está fácil. Nós lá estamos orando pela igreja brasileira, porque as igrejas não podem se reunir, muito desemprego. A gente sabe que está cumprindo a Bíblia, são sinais, vai apertar mais ainda. Então, nós temos que continuar aprendendo a depender de Deus, a confiar em Deus. E, irmãos, orem e o Senhor suprirá as necessidades e as nossas também. Agora, é claro que aqueles que se esforçam e enviam, ajudam a obra missionária, a obra evangelizadora, tanto aqui como internacional, enfim, que coopera fielmente com a obra do Senhor, Deus também lhe multiplica, lhe abençoa, abre portas, enfim. E a bênção é grande, né? Assim que nós temos aprendido que o nosso Deus também está de olho no nosso comportamento, com relação à nossa contribuição, especialmente para a obra que se chama a obra da evangelização. De fato, repito, eu acho que, pelo menos desde quando eu me conheço por gente, Pastor Johnson, eu não acho que houve outra época que os missionários estivessem passando tanto aperto como está passando agora. Por essas razões, porque o missionário lá fora tem compromissos, abre obras, tem aluguéis, tem obreiros para sustentar um monte de coisa, e se o dinheiro nosso desvaloriza e chega lá, ele vale pouco, então é complicado. Mas o Senhor sempre está tomando as providências, suprindo e recompensando aqueles que continuam com o coração aberto e generoso para abençoar a obra de Deus com as suas contribuições. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês, pela vida do pastor Johnson, que nos convidou para esta live, e continuamos rogando as orações da igreja em favor da sua obra. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Vamos encerrar nossa live, agradecer
também o irmão Wesley Stoffel, que também esteve conosco assistindo. Agora, a irmã Leila, esposa do pastor Cícero Duarte. Deus abençoe a irmã Leila. Uma felicidade ter a irmã conosco também. E a minha irmã também, a irmã Gislaine, ela que está lá na cidade de Paulicéia, interior de São Paulo. Deus abençoe. E outros irmãos que a internet deu lá. Amém. A internet está dando umas paradas, né? Muita gente, né? Então a internet acaba dando umas paradas. Mas eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Antônio Pedro. Quero agradecer a Deus pela vida da sua família, da irmã Zélia, que tem feito um grande trabalho ali na obra missionária da Bolívia. Agradecer a Deus por esse departamento que nós participamos, que está empenhado em continuar ajudando o trabalho missionário. E Deus abençoe a cada um de vocês. Pastor, podemos encerrar com uma oração então, né? Amém. Uma oração, Glória a Deus. para que aqueles que estejam na sua casa possam continuar sendo abençoados também através dessa live. Amém. Meus irmãos, nessa oração final, peçamos a Deus misericórdia por todos que estão enfermos. Eu quero pedir de uma maneira muito especial por um grande companheiro ali de Cochabamba, pastor Fidel, está bastante mal, fazendo tratamento em casa, mas está sofrendo bastante. Quero pedir oração por ele, um homem valente, e com ele muitos irmãos e irmãs que precisam socorro do céu. Amém. Amém? Oremos. Nosso Deus, nós te agradecemos por este precioso momento que temos passado juntos, Senhor, para esta live. Graças a Ti por poder cumprimentar a tantos irmãos e trazer uma simples palavra de conscientização, mas, Senhor, que eu acredito que poderá produzir efeitos na fé, no ânimo daqueles que nos ouviram, Senhor, para continuarem amando e abraçando a causa missionária. Abençoa os nossos pastores, abençoa o pastor Johnson e abençoa tantos outros que estão involucrados, Senhor, em promover a obra missionária. Abençoa minha querida esposa, abençoa meus filhos, abençoa o pastor Fidel, que nesta hora precisa de um socorro do céu. Tantos servos do Senhor têm estado enfermos, muitos têm partido, mas será aqueles que ainda estão com vida. Senhor, dá-lhes força, dá-lhes saúde, para que possamos seguir em frente, estendendo o Teu reino, levando a Tua preciosa mensagem até os confins da terra. Nos despede em paz, visita cada família representada por este servo e esta serva do Senhor, que está em audiência neste momento conosco. Visita todos, bendiga os nossos irmãos ali na Bolívia, ali em Oruro, a igreja do Senhor. Continua, Senhor, em nome de Jesus e para a Tua glória, nos entregamos e nos encomendamos a Ti, dando toda a honra e toda a glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Uma boa noite a todos. Glória a Deus.